Olá, pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos e todas bem. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o pitch da Faculdade de Descomplica, né, do programa de pós-graduação em Coordenação Pedagógica e Supervisão Escolar. Meu nome é Tatiane Pinheiro Ribeiro e vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre pedagogia da autonomia. A autoridade, ela não gera criatividade. E para trabalhar esse tema, para trazer essa temática para vocês, eu vou utilizar de um aporte teórico de um grande educador, né, Paulo Freire, é o escritor dessa obra de Pedagogia da Autonomia, a qual eu sou muito fã, e eu acredito que é muito válido para os nossos professores, para os nossos pedagogos, essa inserção de autonomia no nosso alunato, né, nos nossos discentes. Paulo Freire diz que a autoridade não necessita de, a cada instante, provar a sua existência sobre si mesma. Não precisa, se você não precisa perguntar a ninguém se sabe com quem você está falando. Então, assim, muitas das vezes o nosso professor ele está na sala de aula tentando impor essa autoridade aos nossos alunos e não é bem assim que funciona, né? Paulo Freire vem dizer que ensinar é uma especificidade humana, a gente meio que já vem com isso instalado, mas a gente precisa aprimorar e melhorar e impulsionar essa autoridade não faz dar certo, não funciona assim, digamos, né? Então, o que acontece? Ensinar a profissão, né, de ser professor, o ensinar, ele exige algumas coisas, tais como segurança, competência e profissionalismo. Exige que o professor ele seja profissional. Então, o que é que eu posso fazer para ter segurança e competência? Eu tenho que estudar para que eu possa, com clareza, passar os conteúdos, né? Bem como, para além de conteúdos, formar cidadãos críticos e pensantes. E para ser um bom profissional, eu tenho que me esforçar. Até porque não adianta apenas eu ter domínio do conteúdo, sendo que eu não tenho uma didática, eu não tenho uma pedagogia interessante. Então, é necessário que isso aconteça, é necessário que a gente busque cada vez mais estudar em busca de nosso esforço para levar algo cada vez melhor para o nosso alunato. Ensinar exige generosidade. Como eu falei anteriormente, muitas das vezes o professor chega tentando impor a sua presença em sala de aula, só que esquece de ser generoso com o seu aluno, esquece de ouvi-lo, esquece de buscar o que ele tem a dizer, o que ele já tem de bagagem, né? Além disso, Paulo Freire vem dizer que não há nada que mais inferiorize a tarefa formadora do que a autoridade, né? Do que a mesquinhez com que se comporte. Ou seja, muitas das vezes, na intenção de ser autoritário, de impor presença, o professor ele acaba sendo mesquinho, ele não pensa no aluno como um todo, ele acaba pensando em si mesmo. Tipo, eu fiz o meu planejamento aqui e eu quero que ele dê certo, eu quero que ele funcione e aí eu vou gritar com esses alunos e eu vou fazer com que ele aconteça. E não é assim que funciona, né? Então, assim, isso torna o professor um tanto quanto mesquinho. O professor, quando ele manda, ele não utiliza a criatividade dos alunos. O professor, ele está ali para ser um orientador, né? Como a gente já viu aí no programa de pós-graduação sobre o aluno ocupar o papel de prioridade, né, ocupar o papel principal ali em sala de aula e não o professor, visto que quando o professor manda, ele não utiliza da criatividade do aluno. Então, é interessante que o professor faça propostas, que o professor entenda o que esse aluno já viveu, para então ele buscar a criatividade desse aluno. A autoridade docente, mandona, rígida, ela não conta com nenhuma criatividade, como a gente já mencionou. Ensinar exige comprometimento, que foi algo também já mencionado anteriormente, que exige esse comprometimento, esse cuidado com a profissão, porque a gente está ali para formar cidadão, né? Formar cidadãos críticos, pensantes. Outra coisa que deve acontecer é essa troca de experiências e aprendizados entre o professor e o aluno. O professor ele não é detentor do saber, ele está ali para ajudar, né? O aluno, então tem que sempre existir essa troca de experiência entre ambos. E outra coisa muito importante é que o professor ele deve levar para a vida, né? Para a vida
de docente, assim, digamos, né? Saber que eu não posso passar despercebido pelos alunos e que a maneira como esses alunos me percebem me ajuda ou desajuda no cumprimento da minha tarefa de professor, aumenta em mim os cuidados com o desempenho. Também de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Então, assim, o que acontece? E é um conselho. Sempre que puder, peça aos alunos que avaliem o seu trabalho, que avaliem como você está atuando na sua área, como está sendo as suas aulas, para que você possa, então, buscar melhorá-las, claro, com a colaboração deles, dentro do seu planejamento. Então, assim, passar despercebido por esses alunos pode te ajudar ou não te ajudar. Então, é você quem decide essa questão. A liberdade, quanto mais criticamente a liberdade assume o limite, mais necessário, tanto mais autoridade tem ela, eticamente falando, para continuar lutando pelo seu nome. O que acontece? Quanto mais a gente deixa os nossos alunos livres, mais autônomos a gente se torna em sala de aula. A educação é como um ato de intervenção ao mundo. Isso aí a gente já sabe, é algo que todos nós, enquanto professores, a gente tem a ciência de que o que muda o mundo é a educação, então é o meio de intervenção, sim, claro. Outra coisa extremamente importante, a educação ela não é política por causa de decisão daquele ou daquele outro professor. Não, a educação em si ela é uma política, ela é política, visto que a gente necessita de formar cidadãos pensantes e críticos para que eles possam então tomar suas próprias decisões com relação a certas coisas e entender o que é certo e o que é errado. Dessa forma, que é mesmo a minha neutralidade, se não a maneira cômoda, talvez mais hipócrita de esconder as minhas opções ao meu medo de acusar a injustiça, lavar as mãos em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. Então, quando a gente opta por ser neutro, claro que não existe neutralidade de forma nenhuma, encanto nenhum. Quando a gente opta por isso, a gente acaba dando voz ao opressor. Por exemplo, se acontece um problema em sala de aula com dois alunos e a gente finge que a gente não está vendo, a pessoa que foi oprimida, ela vai continuar sendo, e a pessoa que foi opressor, a gente está dando voz e vez para essa pessoa. Já chegamos ao final. Aqui são as referências utilizadas, que foi Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, né? Saberes Necessários e Prática Educativa. E o meu muito obrigada.